Meu nome é Joyce Lucover, nasci faz tempo, 28 de abril de 74, e eu nasci aqui em São Paulo mesmo. A minha família é assim, minha mãe é nascida na Polônia, e os pais dela e tal também. O meu pai tem o pai polonês, a mãe russa, ucraniana, e minha avó é de Chernobyl. Minha mãe falava, minha sogra é uma bomba. E ele nasceu no Brasil. Sempre morei, vivi em Genópolis. E eu falo que eu tive uma vida provinciana. Eu estudava a uma quadra da escola e meus amigos moravam perto da minha casa. A gente vivia todo mundo junto e andava muito livre. Eu tive uma vida muito livre, né? Os meus pais sempre fizeram questão de dar a responsabilidade da liberdade para mim. E na nossa época não tinha celular, né? Então eu andava com ficha telefônica e quando não tinha ficha telefônica eu avisava por orelhão, pai, ó, vou chegar um pouquinho mais tarde, vou estar ali, vou aqui. Então eu tive uma vida muito legal, muito ligada ao esporte, eu sempre fiz muito esporte. Eu quis ser de tudo, né? Mas o que eu sempre quis, sempre eu falava muito que eu seria arquiteta. Eu sempre fiz muito trabalho manual, fiz cerâmica, fiz ateliê livre de pintura. E na hora que eu precisei mesmo escolher a profissão, eu não sabia o que escolher. Aí eu queria fazer veterinária, que eu gostava de cavalo, eu andava a cavalo. E no fim escolhi ser dentista, né? E uma amiga da minha mãe, que é psicóloga, falou assim: ah, você instintivamente uniu a arquitetura, que é a parte artística, com a parte da saúde, que é a veterinária, né? E eu tô formada há quase 30 anos e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu era muito competitiva, muito, muito. Eu nadava e eu sempre fui muito competitiva. Depois eu jogava pela escola, então a minha vida era bem ligada ao esporte mesmo. E na faculdade, só que eu comecei a ter as vaidades, namorar. E tanto que na faculdade eu me afastei um pouco da minha vida esportiva, competitiva, e aí eu estudava à noite, então eu trabalhava de dia, e aí eu fui para uma outra vida aí. Eu estava achando que a competição estava me deixando muito estressada também. Eu era competitiva em tudo na minha vida, né? Ainda sou competitiva, eu acho, mas light. Casei em 2003 com o Daniel, né? Que, assim, foi um grande amor. Nós éramos muito apaixonados. Tivemos um casamento incrível, incrível mesmo. Aí a gente tinha o sonho de ser pai e mãe. E juntos, né, fomos pais do Guga e do Pedro. E foi um dia muito feliz na nossa vida, muito feliz, assim. A gravidez só trouxe alegrias. Eu tive uma gravidez linda. Eu nadei a gravidez toda, trabalhei a gravidez toda. Eu parei de trabalhar 15 dias antes de dar luz. Eu não tinha o conhecimento que eu tinha um bebê com síndrome de Down. Quando eu era recém-formada da faculdade, eu fiz um trabalho voluntário na APAE, como dentista, né? Então eu brinco que eu era tão boa para Deus, que Deus falou: você vai ter um filho com síndrome de Down, mas vai ficar tudo bem. Então vai aprender. Eu aprendi muita coisa boa, eu aprendi a respeitar, como era lidar, o amor, tudo isso, né? Então foi uma experiência incrível para mim. E na faculdade, eu me interessava sempre assim, em tratar pacientes especiais, sempre atendi pacientes com deficiência física, com deficiência intelectual. E aí eu comecei a fazer atendimento domiciliar para pacientes acamados. Tudo isso antes de eu dar à luz. Tanto que eu comecei a escrever o meu livro sobre odontologia na terceira idade, a estética, né, na terceira idade, antes de dar à luz. Ele acabou sendo publicado em 2009, eles nasceram em 2007, o livro acabou só sendo publicado em 2009, mas já era a minha rotina esse atendimento para pacientes com necessidades especiais. A gente sempre sabia que tinha um feto que era maior e um feto que era menor. E aí a gente já tinha escolhido os nomes, Gustavo e Pedro, e aí a gente resolveu que Gustavo seria o feto maior e Pedro seria o menor. E aí eu entrei num trabalho de parto hiper rápido mesmo, e eu cheguei no hospital com contrações rápidas,
e fui para... Era tipo 30 segundos a cada 30 segundos. Quando eu cheguei naquela sala pré-parto, né, a enfermeira já não escutou o segundo feto. Só que a gente, na hora, tá com a adrenalina mil e a gente se protege, né? A gente finge que não tá vendo. E aí eu lembro do meu ginecologista, o Edu, me acompanha desde que eu tinha 14 anos, a gente tem muita intimidade, né? Ele falou assim, Jó, não vai dar para esperar o anestesista que você escolheu, vai ser o anestesista de plantão, a gente vai entrar no parto de urgência. Eu falei, tá bom. Então eu lembro que assim, eu andando com a maca e elas tirando meu esmalte e tal, me preparando, e aí foi. E foi um parto estressado, assim, muito rápido e estressado. E os meninos foram para a incubadora e eu tinha uma fantasia, né? Que trocavam os bebês na maternidade. Então eu falava, Daniel, você vai atrás. Eles vão, você vai atrás, entendeu? Aí saiu um, eles levaram lá, os neonatologistas levaram, e aí já nasceu o outro. E eu falava, Daniel, volta que nasceu outro, e não sei o quê. O Pedro nasceu com parada cardiorrespiratória. E ele foi entubado, e o Apgar dele foi 2. Né? Que eu nem sabia o que era Apgar, né? Até o dia do nascimento deles. E o do Guga foi 7, aí ele estava saudável, mas já viram que ele tinha síndrome de Down ao nascimento. Então o segundo Apgar foi 9. E o do Pedro, se eu não me engano, foi 4. Então o Pedro estava em risco de morte eminente. Aí quando eu cheguei no quarto, não sei o quê, e o Daniel disfarçando para não ficar muito assim nervosa, tal, aí ele falou, eu falei, ai, que hora será que eu vou poder ir ver os bebês na UTI, né? Eu tenho uma foto, né, desse momento, que é a tal da hora da notícia, né? Pela qual eu luto muito, mas é difícil de mudar. Eu acho que a hora da notícia, ela sempre deveria ter uma mãe que passou por isso junto. O médico, cada vez mais, ele tem medo do processo. Ele tem medo do que ele não falou. E ele esquece o que ele fala. Ele se preocupa menos com o que ele não falou, aliás, menos com o que ele fala do que com o que ele não fala. Então, ele virou, olha, vai ficar tudo bem, o Pedro tá entubado, tal. E falava do Pedro, e falava do Pedro, e falava do Pedro. E o Guga nasceu com as brânquias para fora, duas verruguinhas aqui. Que a gente até, o Daniel falou, olha, o Guga nasceu com uma verruguinha aqui, mas eu já perguntei pro médico, ele falou que dá para tirar até antes da gente ir embora. Você vai ver quando você vê ele, então eu já tô te explicando. Tá bom. Depois eu fui aprender que o Down, ele tem uma hipotonia que age também nessa involução das brânquias, né, da respiração na água. E essa era a verruguinha. O Daniel costuma falar que o médico falou assim, então, seu filho tem síndrome de Down, passa ketchup? Quando alguém pergunta, como te contaram? Ele falou, como se estivesse num bar, comendo uma batata frita e, olha, ele tem Down, passa ketchup? Sem preparo, entendeu? Sem amor, só com a ciência, entendeu? Querendo mostrar que aquilo estava no livro. Então, que aquilo significava isso, né? E aí ele começou, olha, a síndrome de Down vai trazer várias dificuldades. Ele vai ter dificuldade para fazer cocô, ele vai ter dificuldade para mamar, ele vai demorar para falar, ele vai demorar para andar, ele vai demorar para isso, ele não vai fazer aquilo, ele isso, ele aquilo, tudo negativo. Ele só esqueceu de me falar, ele vai ser uma criança incrível. Você não vai conhecer um amor maior no mundo. Você não vai ter uma experiência, uma troca. Você não sabe o que é ter uma criança com síndrome de Down dentro de casa. Entendeu? Ele vai ser assim, a pureza. Ele vai te falar quando ama, ele vai te falar quando não ama, ele vai te falar quando tá bem, ele vai te falar quando não tá bem. Ele vai ter algumas dificuldades, mas as dificuldades passam. A vida vai, né? E vai ser todo mundo feliz. Ele só esqueceu de me falar isso. Eu acho que assim, a maior angústia, né, que eu falo é que assim, antes de dar notícia, deixa a mãe pegar no colo. Deixa a mãe tocar no bebê. Deixa a mãe criar esse vínculo com o terreno, porque enquanto está na barriga já é nosso. A gente já sente. O pai só sente quando nasce, né? Quando nasce vai para a incubadora porque tem alguma questão,
a mãe não encostou no neném ainda, né? A mãe não teve esse prazer, esse contato, essa troca. E aí, antes do bebê virar um príncipe, já vem alguém e destrói o castelo. Com 1 mês, o Guga começou um trabalho de fono com a Sandra Cristina, que eu falo assim, ela foi a minha terapeuta. Porque a Sandra, ela ajudou a família, o núcleo familiar, junto com a Co, que era a babá que cuidava deles, a entrar numa rotina de uma família com uma criança com dificuldade. Então, no começo, os primeiros meses, eu ia todo dia em terapia com o Guga. Então, ele começou a estimulação precoce, que hoje também é uma coisa que eu falo é fundamental. Ele começou fisio, fono e TO com 1 mês. E eu na função, tal, mas aí aos poucos eu voltei a trabalhar, as terapeutas começaram a vir na minha casa, e aos poucos eu deixei de ser terapeuta para ser mãe. E foi a melhor opção que eu fiz, né? Então, com ele, eu chegava em casa, eu só tinha tempo para brincar, eu só tinha tempo para me divertir, e a parte mais de trabalho eu deixava para babá e para as terapeutas. E aí, quando eles tinham 9 anos, eu me separei do Daniel, e até por um tempo o Daniel morava aqui na rua. Hoje ele é casado, ele tem uma filha, eles têm uma irmãzinha de 4 meses, uma bebezinha, a Martina. E assim, a gente tem uma vida muito legal. Eles moram 1 semana comigo, 1 semana com o Daniel. Então o Daniel é bem presente no dia a dia deles, acompanha bastante, ajuda. Eu olho para o futuro, eu vejo o meu futuro através dos olhos do Guguinha, porque o Guga sonha. O Guga tem uma namorada chamada Mari, que é uma fofinha, né? E eles juntos planejam o futuro deles. E eu sei, né, que o meu futuro está totalmente dependente do futuro dos meus filhos. Então, o Pedro gostaria de estudar fora, tem planos também. E o Guga gostaria de casar, de morar sozinho. E eu sonho em ter uma independência relativa, né? De ter também a minha liberdade, de ter os meus sonhos realizados. Os meus sonhos quase todos são vinculados com viagem, né? Então eu sonho em viajar muito, em curtir muito, com eles, com amigas, com namorado. Eu acho que assim, todo mundo que é mãe tem essa insegurança inicial da vida de mãe, mas passa. O que eu penso hoje, né, é que as mães e os pais têm que saber respeitar a individualidade do seu filho. Então, com deficiência, sem deficiência, cada criança tem o seu potencial. E esse potencial tem que ser explorado. Hoje, a criança pode não ir bem de matemática, mas ela pode ser um super youtuber, entendeu? Um músico, um artista, um jornalista. Pode ser um monte de coisa que, às vezes, a escola impede que esse potencial apareça. Eu costumo falar que o mundo enxerga os nossos filhos através dos nossos olhos. Então, se a gente está sempre frustrada, sempre esperando, sempre querendo mais, sempre achando que aquilo não é o suficiente, os outros também vão ver os nossos filhos num baixo potencial. Quando a gente mostra para o mundo que os nossos filhos são capazes de ser ninguém é capaz de ser tudo. Eles são capazes de ser determinadas coisas, determinados seres humanos. Eles são bons em algumas coisas e ruins em outras. Não adianta a gente querer que eles sejam bons em tudo e que eles sejam bons no que a gente não era bom. Eu acho que a minha maior preocupação hoje é que os meus filhos sejam o mais felizes possível. Contar uma história é sempre um prazer, né? Ainda mais quando eu penso que a minha história vai ajudar outras pessoas, né? Então, se eu, a cada vez que eu conto, eu ajudar mais uma, eu já vou ficar feliz, eu vou ficar contente, porque eu acho que o mais importante é a gente ter essa luzinha lá no fim do túnel, né? É a isca da gente ir atrás e saber que dá certo, né? Que dá certo e que a gente pode ser super feliz.